primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês não têm noção? Tem sim. Hoje o convidado é ele, Ricardo Ventura. Ele faz a chamada linguagem silenciosa. Ele fala comigo, com você, descobrindo os pequenos sinais que nós temos. Mas vamos falar como é que a gente começa? Vocês lembraram? Que eu me embaralhei, porque o nosso convidado ele é fera. A gente começa ao contrário, eu me enrolei toda. A gente começa recitando uma música, e hoje eu trouxe uma música que a gente canta desde quando a gente era criança, e a gente nem sabe, porque a palavra mentira já está com a gente desde que nós éramos crianças. É uma musiquinha que alguém vai querer cantar, e eu vou recitar. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata? Ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata? Ela tem a casca dura. E nessas mentiras que a gente vai ouvindo ao longo da vida, surgiu ele que é cientista comportamental, Ricardo Ventura, ele que vai falar conosco sobre linguagem silenciosa. Nesse momento, eu convido ele, que é autor de 4 best-sellers. Ele tem quase 800 mil pessoas seguindo ele lá no YouTube, umas 325 pessoas também no Instagram. Ele, Ricardo Ventura. Dá um seu oi para a galera aí, Ricardo. Fala, galera, estou aqui. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Estou aqui a postos para o que der e vier. Estou com o peito aberto aqui para revelar tudo o que você precisa. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo que a gente precisa. Eu quero começar começando. Ricardo, diz uma coisa para mim. Onde foi o seu start? Qual foi aquela grande mentira que contaram para você, ou que você foi lá e descobriu e falou assim, cara, é com isso que eu quero trabalhar? Onde foi o seu start para entrar nessa jogada mundial sobre linguagem silenciosa? Então vamos lá, o que acontece? Eu fui buscar, eu gosto muito disso, né? Eu sempre vou buscar a origem das coisas, a origem dos comportamentos, por que nós pensamos o que pensamos, por que nós fazemos o que nós fazemos. Isso não só no âmbito de vida, de sociedade, mas da minha pessoa também. E aí eu fui buscar e percebi que eu comecei de uma forma, como eu falei, eu comecei a minha imersão no dia que eu nasci, porque eu nasci dentro de uma loja de calçados. Então, a gente tinha que, muito rapidamente, entender o que os clientes estavam... Aquelas crianças que estavam entrando ali na loja, junto com seus pais. Porque eu não tinha vizinhos, eu morava dentro da loja, eu morava nos fundos da loja. E a loja era numa avenida principal, era numa avenida comercial. Então eu falo que eu tinha que conquistar rapidamente meus amigos de vida em 20 minutos, que era o tempo que eu tinha ali com aquelas crianças. Então eu comecei a perceber quais eram as crianças, isso de forma totalmente empírica, que eram mais confiáveis, as briguentas, aquelas que eu podia confiar, o meu Falcon, aquela que eu não podia deixar a pessoa se aproximar da minha caixa de brinquedos. Então eu percebi que isso foi me ajudando muito, inclusive depois na escola, a ser monitor de sala, depois apresentar workshops, depois ser ali paraninfo na faculdade. Eu percebi que entender do ser humano era metade do caminho para qualquer tipo de coisa que você necessitasse. Uma venda, um approach, uma paquera, você conquistar amigos, você ser bem-quisto, você ter relacionamento, você evitar brigas, você evitar golpes, tudo isso de uma forma muito empírica. Só que daí eu comecei a estudar programação neurolinguística, e dentro da programação neurolinguística existia um item que chamava MCRIs, que era movimentos corporais com referenciais internos. Porque a gente, na programação linguística, a gente aprende hipnose, a gente aprende regressão, a gente aprende a colocar a pessoa em transe, e a gente precisa notar no rosto da pessoa, no ruborizar da pele, se a pessoa está
com os lábios não, batimento cardíaco, se ela está suando muito, excesso ou não, movimentos de contração, quando ela está em transe. Então, imagina que é muito mais difícil. E eu fui aprimorando isso, fui buscando mais. Eu dava para a terapia. Né? Tanto é que um dos meus livros, como você disse, eu tenho autor de 4 best-sellers, um deles que é o Crenças, que eu estou até com ele aqui, foi o meu primeiro livro. São relatos de atendimento que eu fiz utilizando de hipnose, leve, profunda, relaxamentos profundos, regressão, e aí você precisava ter essa habilidade para saber se a pessoa realmente estava entrando num transe, se a pessoa estava ressignificando ali as crenças dela, e aí eu fui buscando cada vez mais isso. E aí eu coloquei isso em vendas, que foi meu segundo best-seller, que é esse aqui, o Comunicar, Vender, Negociar com a Programação Neurolinguística. Então a gente utiliza-se de trajetória ocular, que é aquela que eu falo, né, dentro do protocolo, né, que tem a trajetória ocular, para ver se a pessoa está lembrando, se a pessoa está criando, se ela está num lado mais racional, numa negociação, se ela está num lado mais emocional. Então isso ajuda muito quando você está numa negociação, numa comunicação, numa venda. E depois partiu para o meu terceiro best-seller, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Olha que loucura isso, né? Parece algo ruim, né? Manipular e persuadir milhares de pessoas, mas na realidade eu sempre digo o seguinte: se eu perguntar para você, eu colocar um revólver em cima de uma mesa, esse revólver é bom ou ruim? Depende de quem está na mesa. De quem vai pegar nesse revólver. Se for um bandido, o revólver vai se tornar uma extensão do bandido, vai fazer algo ruim. Se for um herói, esse revólver vai se tornar a extensão do herói e vai fazer algo bom. Ou seja, o manipular e o persuadir nada mais é do que a extensão de quem utiliza. Olha que interessante isso. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou fazer com que isso impacte milhares de pessoas para o bem. Então, quando você tem isso em mente, você sabe que aquela habilidade que você adquiriu, você pode impactar para o bem milhares e milhões de pessoas. Então, foi um acúmulo que eu fui criando dentro da minha vida, como eu falei, desde lá dos 3 anos, a necessidade de fazer amizades muito rápido e saber quais eram os amiguinhos que eu podia confiar ou não, até hoje, onde eu criei o meu protocolo, que é o protocolo Ventura, onde tem 7 aspectos, onde a gente analisa para ver se a pessoa está sendo sincera ou não. E isso você pode utilizar tanto nos negócios, tanto numa situação familiar, tanto na sua expertise, porque isso transforma, isso tira, é como se fosse um superpoder. Você para de ser enganado. Imagina que se você tivesse essa capacidade de perceber que a pessoa que está na tua frente quer te dar um golpe, que a pessoa que está na tua frente está te traindo, que a pessoa que está na tua frente vai te fazer um mal. Você consegue perceber isso. Então isso te afasta de muita coisa ruim e te aproxima de muita coisa boa. Porque às vezes a pessoa, ela quer se aproximar de você, mas ela tem vergonha. Ela quer te dizer algo, mas ela está ali. Tanto é que a mentira, muitas vezes, é um pedido de ajuda. Às vezes a pessoa, sua filha, está sofrendo bullying e fala que está tudo bem. Porque na realidade ela tem vergonha de dizer isso. Então, o descobrir mentiras não é simplesmente você botar o dedo em riste e falar, descobri que você está mentindo. É você se livrar de muita coisa ruim, antes que elas aconteçam. Entendi. Olha só, você é uma riqueza de material. A sua vida, ela foi montada em cima dessas suas circunstâncias pessoais e que hoje a sociedade civil, ela se beneficia. Então, é um serviço à sociedade, mundial. Vou falar assim para todos nós. Mundial. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é aquela pergunta... Manda lá, Kelly. Pergunta não. Qual é aquela mentira que é clássica, aquela mentira que todo mundo conta? Qual é a mentira clássica que eu, você, a gente usa? É a mentira social, que é uma cola social. Imagina uma sociedade sem mentira. O drama que ia ser. Não, Ricardo, uma sociedade sem mentira seria algo bom. Não. Imagina você recebe um presente e não gosta do presente. Você vai falar o quê? Nossa, não gostei do presente? Você vai falar assim, adorei. Ou então, você está com convidados em casa, você já está meio que até com sono ali, aí a pessoa fala assim, já estou indo embora. Você fala, imagina, está cedo.
Ou então, você tá Quem com uma nunca? enxaqueca, né? Você está de TPM, você está com uma dor de cabeça horrível, você entra no elevador, a pessoa fala, bom dia, tudo bem? Você fala, tudo bem. Tudo bem. Ou seja, são mentiras sociais. Ou então, imagina, você está morrendo de fome, aí vem um menino entregar sua comida, atrasa 1 hora. Aí ele fala assim, olha senhora, desculpa, é que aconteceu, você fala, não, tudo bem, tudo bem. Ou seja, você quer resolver o negócio rápido e sair e entrar para dentro. Ou um amigo seu que está num quarto no hospital e ele está com uma cara horrível, pálido, o médico acabou de falar que talvez seja as 2 últimas semanas de vida, você vai entrar lá e falar assim, amigão, você está pálido, vai morrer. Não, você vai falar, olha, você está bem, você vai sair dessa, eu acredito, eu creio que você estaremos juntos semana que vem em casa, você vai ver, não é assim? Ou seja, são mentiras sociais, né? Ou aquelas às vezes que a gente fala assim, olha, eu me atrasei, mas foi por causa do trânsito. Foi o trânsito, viu? Não fui eu que acabei Foi eu que acordei à esquecendo do tarde, horário e não. saí atrasado, não. Né? Então são mentiras sociais, Kelly. Tá. Eu quero fazer outra pergunta. Ricardo, você que está em voga aí no... Assim, beba água. Você não passa um É isso aí, vídeo ó, e fala... beba água. Beba água. Beba água, beba muita água. Gente, eu quero água também. Celção, por favor, please, porque eu estou com um mega entrevistado. Ricardo, qual pergunta? Porque você já foi no SBT, você já foi no Pânico, você já foi... Não vou fazer propaganda, não. Qual pergunta que tu fala assim, cara, como é que nunca me fizeram essa pergunta? Eu acho tão importante, toda vez eu fico doida para alguém me perguntar qual pergunta que nunca te fizeram e você é doido para responder. Talvez, deixa eu ver aqui, que pergunta que nunca me fizeram, eu acho que... Eu não sei se já não me fizeram, mas muitas vezes as pessoas acreditam que o que eu faço é um dom. Muitas pessoas acreditam que o que eu faço é algo extremamente complexo e difícil. E não é. O que eu faço é simplesmente uma habilidade que eu adquiri treinando durante muitos e muitos e muitos anos, praticamente a minha vida inteira. Ricardo, então eu vou ter que ter uma vida inteira para fazer isso? Não! Eu consigo te ensinar isso de uma maneira super simples e fácil, para que você utilize disso no seu dia a dia. Como eu disse, para parar de cair aí num relacionamento abusivo, para você não perder dinheiro com um mau negócio, um mau sócio, ou saber que do outro lado da mesa você poderia chegar mais próximo ali de uma negociação onde seria mais vantajoso para você. Tá? Você descobrir na tua volta quem precisa de ajuda. Muitas vezes as pessoas mentem e, como eu disse, a mentira pode ser um grande pedido de socorro. Às vezes seu filho está entrando em depressão, às vezes o seu amigo está entrando em depressão e você não repara por coisas assim. Sabe o que mais me assusta, Kelly? As pessoas não têm a noção básica da linguagem silenciosa. Básica. Que são, por exemplo, as emoções. As pessoas não conseguem detectar as emoções básicas. E isso me assusta. Como é que você não vai perceber que a pessoa está desdenhando de você, que a pessoa está com nojo de você, que a pessoa está sorrindo ali com um sorrisinho de psicopata para você? Quanto que isso podia te livrar? Desde uma compra na feira até você escolher o seu relacionamento perfeito, ou pelo menos aquele que com certeza vai te dar problema, né? Então acho que é isso que é a grande sacada. É óbvio que as pessoas têm curiosidade nas minhas análises, as pessoas, e são legais pra caramba, toda análise tem um aprendizado, mas eu acho que as pessoas às vezes não percebem que a linguagem silenciosa está muito mais próxima no cotidiano dela, no dia a dia, todos os dias, e ela muitas vezes não percebe isso. Você não sabe, mas eu stalkei todo o seu Instagram. E que bom. Eu achei Instagram, o seu YouTube... E não tem visualização com menos de 100 mil. E tem alguns que me chamam a atenção de forma positiva. O número de visualizações de determinados vídeos. Você tem noção hoje, que minha pesquisa foi até ali, falei, gente, é muito vídeo. Você sabe qual é o vídeo que tem maior número de visualizações em função da própria história da análise que você fez? Sei sim. Qual que é? Olha que legal. Vamos falar de 3 pontos bem importantes.
Nós estamos atingindo a marca de 500 milhão de minutos assistidos. Então, olha que legal isso. 500 milhão de minutos assistidos. É muita coisa. São 500 milhões de minutos assistidos. 500 milhões de minutos assistidos. O meu primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, porque na realidade esse quadro ele nasceu na TV Gazeta em 2014, de 2013 para 2014, no programa da Cátia Fonseca, na Gazeta, Mulheres, e chamava Não Minta Pra Mim, e onde eu ensinava e analisava alguns casos. E aí eu fiquei 2 anos sem fazer isso, e aí um aluno meu, eu dava esse treinamento de forma presencial entre 2010 até 2016, mais ou menos, com esse foco até 2016, de forma presencial. E aí um aluno meu disse assim: Ricardo, você viu o caso da Patrícia Leles, que acusou lá o deputado Feliciano? Eu falei, não. Ele falou, dá uma olhada, porque é uma aula de linguagem silenciosa. E eu olhei e falei, cara, é uma aula. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou subir isso no YouTube. Eu tinha o YouTube desde 2008. Então, profissionalmente, na realidade eu tinha desde 2006, mas profissionalmente desde 2008. E eu tinha nos meus vídeos, olha que loucura, Kelly, 50 visualizações, 50 mesmo, não 50 mil, 50 visualizações, 100, 300. Quando batia 1000 visualizações, eu ficava feliz da vida. Falei, nossa, 1000 visualizações, né? E aí eu subi esse vídeo da análise da Patrícia Leles, que depois, e eu fiz essa análise, tipo assim, na semana que ela fez a denúncia, muito antes da polícia fazer a investigação e descobrir futuramente que ela era mitomaníaca. Eu disse, essa menina está mentindo o tempo inteiro. E o pior, que até a polícia fazer a investigação e descobrir que ela é mitomaníaca, ela deu entrevista em tudo quanto era lugar, ela foi matéria de reportagens, como se realmente tivesse acontecido toda a acusação que ela está fazendo contra o Feliciano, o deputado Feliciano, pastor deputado Feliciano. Quando eu joguei no ar, em uma semana deu 100 mil visualizações. Meu primeiro vídeo, 100 mil visualizações. Eu falei, opa, para quem tinha aqui 50 visualizações, 350, ter 100 mil visualizações, eu falei, as pessoas estão ávidas disso. As pessoas querem disso. Isso foi em 2016. Aí eu comecei a fazer. Toda semana eu postava um vídeo. Até que eu postei o vídeo daquela menina lá, Camila Pitanga. Foi com ela. a morte lá do Domingues. Do Domingues, aham. E aí bateu 1 milhão de visualizações em 2 dias. 1 milhão de visualizações em 2 dias. E você está com números atualizados de 3 milhões e 800 mil nesses 4 anos. 7,8, né? Está 3,7 ou 3,8, se eu não me engano. 3,8, está lá no seu YouTube. 3,8? Então, 3,8, quase 4 milhões de visualizações, né? E aí eu não parei mais. Aí as pessoas pediram para eu fazer curso. Ricardo, me ensina a fazer isso. Tanto é que hoje eu tenho um curso gratuito, que eu já formei, sabe quantas pessoas, Kelly? Eu sei, mas fala aí, porque eu te stalkeei. Não entendi. Eu sei qual o número. Eu te stalkeei todinho, amigo. Eu sei até quando você está mentindo. Mentira. É isso aí. Foram 500 mil pessoas. Nós já impactamos 500 mil pessoas em todo o mundo com esse curso, que é o curso do Não Minta Pra Mim. Ele é gratuito, ele é online, você pode assistir de qualquer parte do mundo. Ele é ao vivo, você interage comigo e você no final ainda recebe um certificado que você pode imprimir, colocar na parede, com o seu nominho lá, um certificado de participação dessa formação. E para você participar é muito simples, é nãomintapramim.com.br. Então você se cadastra de qualquer parte do mundo, nãomintapramim.com.br, e aí a gente te avisa. Inclusive o próximo é essa semana. Eu faço só 4 ao ano. Eu só faço 4 ao ano. Por ano. E esse aqui agora, que é do dia 3 ao dia 8, né, que é de segunda até sábado, acontece agora na semana que vem. Gente, de segunda a sábado, para tudo, o mundo vai parar de girar, porque a gente vai estar lá assistindo e se formando. Me chamou a atenção também que numa das suas postagens atuais, e bacana, tanto pela validade e importância também do personagem, Michael Jackson. Você fez uma análise dele,
antes de sair qualquer resultado que hoje a justiça americana, essa semana a justiça americana trouxe aí. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre esse caso? Eu fiz 2 análises do Michael Jackson. Fiz uma por volta de 2016, mais ou menos 2016, 2017, e eu disse, eu não acredito, e analisando o próprio Michael Jackson, e eu falei, eu não acredito que ele era pedófilo, não acredito nisso, e não só acreditar, né? Eu mostro na análise o porquê que eu não acredito nisso. Não é uma questão de a minha opinião, Sim. Ali é uma questão analítica do que eu estou vendo, né? Então fique claro isso, que as pessoas... mas eu acho o contrário. Tá, você pode achar o que você quiser, você pode ter torcida, você pode fazer... Eu estou dizendo o que eu vi de forma analítica. Que ele não tinha nas respostas dele nenhuma incongruência quando ele dizia eu não fiz, né? Eu não estuprei, eu não tive isso que estão dizendo que eu tive com as crianças e tudo mais. Aí depois, agora, 2 anos atrás, eu fiz dos 2 caras que viveram em Neverland, ou seja, na cidade do nunca. E aí, eu não sei se alguém já tinha falado isso, Kelly, mas não sei se eu fui o primeiro. Eu falei, para mim, ele sofria da síndrome de Peter Pan. Tanto é que ele morava num lugar que chamava Neverland, ou seja, a terra do nunca, que é a terra do Peter Pan. Qual que é o pueri? O que isso psicologicamente quer dizer? Se psicólogos estiverem nos assistindo, vão corroborar e vão poder até ajudar em relação a isso. São aquelas pessoas que não querem crescer. São aquelas pessoas que se sentem, muitas vezes, crianças eternas. Muitas vezes porque a sua infância foi roubada, foi retirada, que é o caso do Michael Jackson. Então, tudo aquilo que ele não viveu, porque ele começou a trabalhar aos 4, 5 anos de idade, 10, 12 horas por dia, ainda tomando chibatada do pai dele. Então, imagina que o moleque começou a trabalhar de forma ininterrupta, aos 4, 5 anos. O cara não teve infância, ele não teve a brincadeira de cair na piscina, ele não... E junto, sabe aquela coisa de dormir na casa do coleguinha? Vamos fazer uma cabana. Ele não teve isso. Então você percebe ali um adulto totalmente infantilizado, vendo num mundo maravilhoso do faz de conta. Então eu vi ele junto com as crianças, não como um pedófilo, mas com esse resgate de ser criança tanto quanto. E quando eu vi os caras falando, eu não acreditei. No sentido analítico, né, de você colocando o protocolo ali, né, aplicando o protocolo ali venturiano, o protocolo Ventura, e vendo que não existia isso. E aí a justiça agora, 2 anos depois, concede que realmente não havia indiciente para culpá-lo. Mas a gente tem aqui no Brasil, aqui no Brasil, vários fatos, mas muitos, eu tenho mais de 400 vídeos, nenhum vídeo meu foi refutado até hoje. Sim. Nenhum vídeo meu. Vários casos, antes da polícia chegar nas considerações finais, e eu revelei isso, aplicando a linguagem silenciosa, para você ver o poder da linguagem silenciosa e quanto que isso a vida. O caso do Felipe Renderich, há 4 anos eu falei, eu não acredito, mas eu vejo um cara brigando com a própria... Depois de 4 anos, a justiça disse em 2 instâncias, não tem atuação aqui que comprove um estupro. E agora ele acabou de assumir que ele é bissexual. Ou seja, eu enxerguei isso lá atrás, mas não por achismo, mas de forma analítica. O caso do Henry, esse menininho Henry, né? Esse caso, eu fiz análise no dia seguinte, Kelly. No dia seguinte eu fiz análise. Eu encontrei traços de psicopatia no Jairinho e traços de narcisismo nela. Eu falei, cara, isso aqui é uma bomba explosiva. Tanto é que eu falei, vá pesquisar a vida do Jairinho, porque um cara que faz isso, não faz isso uma vez só. E ela me incomodou muito, as selfies. Eu falei, presta atenção nas fotos, as fotos vão dizer muito sobre ela. E no fim, depois encontraram vários sintomas do narcisismo, ela tirando selfie na delegacia, indo para fazer as unhas, os cabelos no dia seguinte, tirando selfie. Aquilo me incomodou demais. Aí eu disse, isso está me cheirando ao quê? A submissão por ganhar alguma coisa. Falei, tá lá no vídeo, se alguém quiser olhar, agora vai estar lá. De mais de um mês atrás, eu postei no dia seguinte da reportagem do Cabrini. Mas o que é isso, cara? Você é evidente, né? Você tem um poder sobrenatural, né? Você tem um superpoder ali como é que chama aqueles caras lá do Marvel, lá, os X-Men? X-Men. Não, cara, isso, né? Não, é isso aqui, ó.
que você pode levar para dentro da tua casa. Você pode levar para dentro da tua casa. Agora, se eu consigo fazer uma análise nessa, com trechos de vídeo, à distância, imagina o que você pode fazer ao vivo com as pessoas que te cercam durante horas. Você faz muito mais do que eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o vídeo, ou então qual foi o episódio, o caso, aquele que você teve... Eu vou dar vários nomes. Ou a frustração, ou a tristeza, ou a decepção de falar assim, puxa vida, eu não queria estar certo sobre isso, mas é isso. No exemplo oposto foi do Michael Jackson, né? Aquela grata satisfação de dizer assim, eu tenho certeza, dados os meus dados analíticos, que ele não é pedófilo. Então, é aquela satisfação de dar uma boa notícia. Qual é aquela que tu falou assim, nossa... Isso. Se é que você me entendeu, acho que sim. Por exemplo, sim, caso Nardoni, por exemplo. Sim. Né? E uma coisa interessante, Kellen, que é o seguinte, as pessoas dizem o quê? Nossa, Ricardo, você está empolgado quando você faz a sua análise. Eu estou empolgado com a análise e não com os fatos. Sim. Tanto é que isso, você vê que ó, nos 7 aspectos, esse grandão aqui ó, é o de maior responsabilidade, alucinação. O que é isso? Eu tenho que tirar a minha alucinação, eu tenho que tirar o meu achismo, eu tenho que me afastar daquela situação, me abster de sentimentos, sensações e emoções para fazer o resto, para fazer esses outros aspectos aqui. Porque se eu me envolver no caso, eu vou achar pelo em ovo. Se eu me envolvo no caso, eu vou colocar a minha paixão, eu vou colocar a minha religiosidade, eu vou colocar a minha experiência. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer de forma analítica, programática, pragmática sobre o caso. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, o cara está com essa vibe que eu estou aqui agora. Mas por quê? Porque eu não posso elementos que estão ali. Eu não posso me envolver se houve uma morte, uma traição ou simplesmente uma cena do Big Brother. Eu tenho que me abster completamente. Então, uma fala essa sua. análise... Uma frase dita por você em várias outras suas entrevistas com a Márcia Goldschmidt, não dá para ter torcida. É bacana quando você assiste alguma análise sua, você não se atém à pessoa no sentido pessoal, mas aos fatos. É impressionante como você capta naquela fração de segundos, naquele cabelésimo de segundo, é aqui. Olha só, o jeito de falar. Eu já estou assim, gente, eu preciso ser como? Eu falei, gente, eu vou lá para o Ricardo, é natural, ele vai ver muita coisa. E como são nas nuances, né? E nunca é uma fotografia. Vários foram também seus comentários, que nunca você assistiu um único vídeo. Vários são as suas pontuações, falando assim, gente, eu assisti mais de 5 horas, como foi o caso da Mariana Ferrer. Eu assisti, não sei lá, tantos vídeos, tantas horas para dar o seu parecer técnico. Aí onde você vê seu profissionalismo. E eu vou mudar de assunto. Pode? Quer dizer, vou falar sobre mentira, né? Qual BBB, Big Brother Brasil, que eu nem assisto, mas só de assistir seus comentários, eu falei, gente... Eu quero saber qual é o BBB que tu fala assim, esse vale a pena comentar e trazer a análise para vocês. Olha, você fala o personagem? Né, lá do Big Brother Brasil, não sei. Carol Conká, Juliette, quais outros que estão lá no BBB? Os personagens, né? Isso, então, o que acontece? Esse BBB realmente está sendo um prato cheio para quem gosta de estudar comportamento humano. Todo BBB todos eles são. Né? Tá. Mas esse... está sendo assim um prato cheio, porque ele já começou numa reviravolta absurda ali. Eu não assisto o BBB, se eu pudesse eu assistiria, porque como eu te falei, é um treino absurdo, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu assisto os vídeos que me mandam, tipo, olha esse trecho, olha isso daqui, olha aquilo ali. Então o que acontece? Quando você tem, então só para fechar aquela pergunta anterior, uma análise que me deixou muito triste foi dos Nardoni, quando cada vez mais eu percebia que realmente o pai havia tirado a filha pela janela. Tipo, eu fiquei... Depois que eu terminei a análise, eu fiquei pensando assim, cara, eu me coloquei na situação. Eu catando os bracinhos da minha filha, passando pela janela e soltando. Eu falei assim, aonde está
ou aonde a humanidade errou. Porque eu falei assim, cara, o cara catou a própria filha e jogou pela janela. E aí você para e às vezes você passa mal mesmo. Você fica com dor de cabeça, você fica com estresse, você fica com como é que chama? Desentiria. Você chega, às vezes, no final, quando você pega algumas coisas muito violentas, né? Principalmente se compete a morte de crianças e a estupro e tudo mais, você tem, depois, essa carga te dá insônia. Muitas vezes eu acordo com insônia, excesso de suor. Por quê? Porque por mais que você apague aqui, chega uma hora que vai estourar. E tem que estourar. E tem que estourar dessa maneira, né? Para botar para fora. Você não pode segurar isso. Não pode ficar para dentro. Agora, no BBB. Então, peraí. Esse é do Nardoni. Está terminando. Semana... Esse é do Nardoni, quando você entrou na história, né? Desculpa, eu me emocionei quando você falou assim, eu enxerguei colocando os bracinhos da minha filha. Te juro, eu entrei na história em 5 segundos que você falou. Eu fiquei imaginando você construindo isso aí, e ele teve aquele tempinho, né? Eu estou enxergando agora soltar aqueles 5 segundos, assim, 1 segundo de soltar, olhar para o olho, se arrepender e puxar de volta, né? Pois é. A gente, quando vai para o lado do trampolim, a gente não hesita? A gente, né, quando olha no trampolim e fala, agora não vou. Ah, vou. Ah, não, mas não vou. Aí quando você faz que vai, você ainda volta, né? Assim, é aquele segundo do arrependimento. Cara, não teve o segundo do arrependimento, não teve nada. O cara cortou, colocou, jogou, saiu correndo, liga pro pai, caiu aqui e tal. Tipo, cara, que é isso, né? Mas enfim. E o que você faz para desopilar? Você falou que tem, para não ficar, eu vou falar, é um pleonasmo, né, redundante, para não ficar para dentro, colocar para dentro tudo isso aí. O que se faz para desopilar? Então, sei lá, você vai andar descalço na grama, vai abraçar a árvore, vai tocar tambor, o que você faz? A primeira coisa é não se envolver. Primeira coisa, não se envolva. Se você se envolver, você contamina a sua análise, você não vai conseguir assistir, porque é muitas vezes muita tragédia. Todos os dias ali. Então você tem que se abster e olhar tecnicamente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que poucas pessoas sabem disso, mas eu consagro o meu trabalho ao Espírito Santo. Então eu coloco, me proteja, me tire de todo o mal e que eu fale aquilo que as pessoas têm que ouvir e não o que eu quero dizer. E aí eu acho que eu crio uma carapaça onde eu consigo estar protegido. Proteção, barreira. De todo o mal, entendeu? E aí eu fico cada vez mais no trabalho de analisar e não no trabalho de Ricardo Ventura colocar a sua opinião. Tanto é que não pode isso é inconcebível. Agora, todo o meu vídeo, além da conclusão daquele vídeo, eu faço a conclusão de vida. Então eu separo e eu falo, o que a gente pode trazer daqui para a nossa vida? O que eu posso trazer dessa história da Anitta, por exemplo, que relatou lá, mas a Anitta é isso, é aquilo, é malandra, é vulgar, ou ela é inteligente, ela é marqueteira, não importa, eu quero saber o mérito do negócio, o que eu posso trazer para a minha vida, o que eu posso trazer para a minha vida em relação a Garanhuns, lá, os canibais de Garanhuns, o que eu posso trazer para a minha vida em relação a Beth, essa menina da Ira de um Anjo, o que eu posso trazer, então, o que eu posso trazer para a minha vida? E isso é muito legal, as pessoas estão gostando muito disso, né? Então, o que eu posso trazer para... Então, quando a pessoa fala assim, eu odeio o BBB, ok, continue adiando, mas entenda o que aquilo pode trazer para a tua vida, e traz muita coisa. A gente viu nesse BBB um perfil extremamente narcisista, e o quanto isso pode ser destruidor em relacionamentos. Nós vimos ali um relacionamento abusivo, nós vimos ali o que a ideologia cega pode fazer, né? Nós vimos ali o que o cancelamento pode mudar uma realidade, né? O quanto que as pessoas mudam a realidade perante a sua ideologia, onde vê racismo onde não tem, aí onde não tem, não vê, onde tem, não vê, e assim sucessivamente. O quanto que a gente, através das nossas crenças, regras, ideologia, a gente pode mudar a realidade, né? Tipo assim, a coisa está escarrada na tua fuça e você não vê, né? Ou vê coisa demais, né? Discutimos a política do cancelamento, discutimos aqui agora o que a VTube fez,
que, na minha opinião, na realidade, ela simplesmente utilizou preceitos que existem há mais de 100 anos, que Dale Carnegie escreveu no livro dele. Só que, como a gente tem um Big Brother, aquilo é algo extremamente impopular, improvável, e de uma situação não humana, mas na realidade que todo mundo faz, e dá para você utilizar aquilo para o bem. Agora, analisando a Juliette, a gente vê qual que foi a estratégia dela, através da linguagem silenciosa, para ela conseguir dar as reviravoltas ali dentro do jogo e dentro da vida. Então, ali teve muitas coisas, né? A discussão, como eu disse, às vezes exacerbada, de coisas simples que foram colocadas na enésima potência para validar um sexismo, um racismo, uma homofobismo, né, onde não existia. Então a gente viu que ali onde os extremos não são legais, né, os extremos sempre são prejudiciais, e que existem as tonalidades de cinza, né, que o caminho do meio, o famoso tal, né, falado há 2.500 anos atrás, né, que o caminho do meio, o caminho da temperança é o melhor caminho, e que mais do que o objetivo é você saber viver, né, em integridade com os outros e com o seu ser, que é o tal, isso é filosofia de 2.500 anos, e parece que está tão próximo da gente e a gente não vê. Então dá para tirar, olha que loucura, do BBB dá para você tirar uma filosofia taoísta, e as pessoas às vezes se abstêm disso daí. Entendi. Gente, o BBB realmente eu não tenho apreço, mas quando você olha com esse viés que você está apresentando, acho que é meio antropológico, sociológico, psicológico, com esse olhar. E quando eu vi as suas ponderações sobre alguns BBBs, eu falei, gente, ele não está olhando o programa no sentido, ele está analisando aquela personagem. E você traz realmente muitas colocações do todo. Você traz, por exemplo, quando você enxerga só daqui para cima, tem algumas linguagens suas que você analisa aqui atrás, o contexto, como é bacana, né? E eu vou mudar para de convidado, que muito eu fiquei estarrecida com uma linguagem silenciosa sua. E não precisa nem ser tão especialista. Joe Biden. Eu fiquei... Oi? Sério? O que você pode falar sobre o presidente americano? Pois é. E aí é mais uma também, né? Porque as pessoas vieram assim, nossa... Sabe o que é engraçado, Ken? As pessoas, quando abrem o vídeo, né, vendo ali o personagem, e é natural isso, né? As pessoas já vêm com um pré-conceito sobre o que vai ser dito ali. E eu estou percebendo que muitas vezes as pessoas, é muito engraçado, eu já cheguei até a fixar um comentário, tipo assim, a gente chega aqui achando que o Ventura vai falar de uma coisa, e ele acaba falando de outra, e ainda mostra um terceiro viés, e a gente aplaude. Ou seja, não é que estão me aplaudindo, mas estão aplaudindo elas mesmas, por elas se permitirem mudar a visão, não por convencimento, mas por espectro, ou seja, eu ter um outro ângulo da situação. Então, quando você fala de John Biden, a primeira coisa que vem na cabeça é o que é? É o Trump contra o John Biden. É a esquerda contra a direita. É democráticos contra republicanos. É o fascismo e é o esquerdismo. É não sei o quê, é bababá. Então as pessoas vêm com um monte de rótulos. Aí quando ela abre o vídeo, ela fala, eita, é uma outra situação. Uhum. Ou seja, o que eu estava analisando ali era o comportamento dele com as crianças. Só e somente só. Não tinha cunho político. Não era cunho político, jogo pelo poder, não. Você estava olhando o ser humano, o homem. E não o presidente. Exatamente. Então isso dá um nó na cabeça das pessoas e a gente hoje está muito em cima do óbvio, cara. A gente está hoje muito em cima, olha que loucura, a gente está em cima do posicionamento. Todas as pessoas têm um posicionamento, mas esquecem que tem um tripé antes do posicionamento, que eu bato muito nessa tecla, que é o IEP. O que é o IEP? Na minha filosofia do protocolo Ventura, eu acredito que você tem que identificar a mentira, né? Identifique a mentira, identifique a incongruência,
Identifique aquilo que não está se encaixando. Depois que você identificou, aí você tem o entendimento. Entenda essa mentira. Porque, como eu disse, essa mentira pode ser uma mentira social, ela pode ser uma mentira organizacional, ela pode ser uma mentira mercantil, ela pode ser uma mentira emocional, né? Então a mercantil já começa a você ter perdas. Pode ser uma mentira de proteção, ou seja, uma mentira que é um pedido de socorro. Então não adianta nada você decorar o livrinho e identificar a mentira, a incongruência, e não entender dela. Você precisa entender. Aí depois que você entende, aí sim você se posiciona. O que a gente vê hoje? Não existe estupro culposo. Sou a favor, estou do lado da Mariana Ferreira. Você se posicionou, mas você identificou a mentira? Não, eu vi o vídeo dela, aquele vídeo onde ela foi humilhada, porque ela chorou, porque os advogados xingaram ela e mostraram fotos dela nua e blá blá. Peraí, teve 5 horas de vídeo. E que você assistiu tudo. Você se posicionou por conta de 1 minuto. Eu me posicionei. Então, você esqueceu de identificar a congruência ou a falta dela. Você esqueceu de entender para depois se posicionar. Então, se você abre uma hashtag, por exemplo, todos pela justiça pela Laurinha Orlando, cara, virou torcida. Não, vamos salvar Bel para meninas. Acabaram com o negócio da menina, judiaram daquela família para depois descobrir que não tinha nada daquilo, não tinha narcisismo, não tinha trabalho infantil, não tinha um monte de coisa. O Ministério Público foi lá, a Justiça foi lá, os delegados foram lá, o BAT foi lá, foi todo mundo lá, só que antes subiram uma hashtag, 500 mil de pessoas compartilhou, destruiu o trabalho da menina, agora ela retornou, e aí? Alguém pediu desculpa? Não, ninguém pediu desculpa. Por quê? Porque virou uma torcida hashtag. Agora que eu subi a hashtag e posicionei, agora eu preciso manter, né? Agora é mais vergonhoso eu entender e depois identificar, entender e me posicionar, do que simplesmente me posicionar. E com o Biden foi a mesma coisa. É o Biden? Então é um cachorro desgraçado. Não, eu gosto dele, ele é muito bonzinho, é um velhinho bonzinho. Pronto, a pessoa se posicionou sem entender. Ou seja, para a torcida, eu não me comunico. Eu me comunico para as pessoas que querem entender o comportamento humano através da linguagem silenciosa. Agora, se a pessoa tem torcida, ela já tem o posicionamento dela, independente de qualquer coisa que você diga. Ela já está cega para o que vai ser mostrado. Ela simplesmente quer ter razão no posicionamento dela. Para esse público, eu não converso com esse público. Eu converso com as pessoas que querem entender da linguagem silenciosa que está acontecendo à volta delas. E o Biden estava ali claramente com traços bem polpudos e profundos de alguém que se aproveita das crianças. Ele se aproveitava ao máximo ali das crianças nos vídeos que eu vi, apalpando, bolinando, passando cheiros, né, que é uma das características que o pedófilo gosta, que pouca gente sabe, que é impregnar o seu cheiro na boca, no nariz do seu algoz ali, e ele faz isso várias vezes. Quando a gente começa a ver um vídeo seu, não tem como você parar no primeiro. Não tem como, gente. É impressionante. Você vê o primeiro, você fala, deixa eu ir para o próximo, deixa eu ir para o próximo. E você fica impressionada mesmo com a sua riqueza de detalhes, de informação. Essa é a ideia e essa, acho que é a validação do seu trabalho. Porque você está ali e mostra, aí tá vendo? Ó, esse é o detalhe. Nesse detalhe, e você vai lá dar aquela explicação. Você não simplesmente, olha ele passou a mão, o Biden ele passa a mão aqui pertinho, né, da menina. Gente, nossa, se alguém me puxa para tirar uma foto puxando pela minha cintura, como assim, né? E você fala ainda mais, você fala sobre a cultura americana, que é 1 metro, enquanto nós brasileiros ainda ficamos aqueles 30, 15 centímetros, que nos é permissível em função da nossa cultura. Então, você traz técnica, você traz conteúdo. Você sabia, por exemplo, assim, gente, eu mexi nele todinho, no seu YouTube todo. Camila Pitanga, eu vou só citar alguns, me permita 30 segundos claro. De falar alguns das suas análises que me chamaram a atenção. DaviTube, com mais de 90 e poucas mil visualizações em menos de 24 horas, gente.
Você falou sobre a esposa do Gugu, Liberato, quase 500 mil visualizações, o caso Nardoni, do Tom Veiga, lá do Louro José, o caso Isabela Nardoni, Quem Matou Henry também, que deu 1 milhão de visualizações, depois a gente pode até citar ele, o caso da Suzanne van Stoffen, da Laura, dos pais assassinos lá daquela Madeleine McCann, caso Pétala, que você estava na live com ela agora, e eu assisti, fiquei com fone de ouvido aqui, o pessoal da TV falando comigo, falei, não, gente, deixa eu acompanhar aqui meu entrevistado, o caso Pétala, que muito me chamou a atenção hoje. Parabéns, mocinha, linda, força, fé, foca aí, que Deus te abençoe muito. Que já passou de 500 e poucas mil visualizações, e você dá um parecer, e aí você vem com a lição. Que é a minha próxima pergunta. Todas as suas análises, você finaliza com uma lição. Qual é aquela que você enche a boca e gosta de falar? Cita alguma aí para gente, Ricardo. Eu acho que a que eu mais gosto é essa que eu comentei com a Pétala agora há pouco, que é sobre o abuso infantil. O quanto de mulheres carregam esse peso nas costas por acreditarem que facilitaram para o seu abusador. Então, para quem está assistindo Ricardo Ventura pela primeira vez, vou dar um popurrí rapidinho. Eu falei isso, acho que umas 2 ou 3 análises. Muitas pessoas não sabem, mas o estupro de uma criança, 99% das vezes, não é violento. Ele é por sedução, ele é por carícia, ele é por prazer. Como assim, Ricardo? A criança vai ter prazer? Sim. Primeiro, porque é um adulto muito próximo dela. Às vezes é o padrasto, é o tio, é o vizinho. E aí, essa pessoa vem, quando a criança tem 4 anos, 5, 6 anos, ela está 0 sexualizada, e ele vem e mexe no peitinho. E a criança sente uma cosquinha gostosa ali. E é uma pessoa que ela confia. Aí ele alterna isso com um jogo, com uma brincadeira, com uma atenção. Aí ele pega ali na pepequinha da menina ou no piruzinho do menino, e ele sente ali uma sensação, ou seja, uma resposta sensorial de prazer. Ele nem sabe o que é prazer, ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele gosta. E é um estímulo que é feito por uma pessoa que ele confia. E isso vai se tornando cada vez mais corriqueiro e consequente através ali sempre daquele toque, daquela visita. E muitas vezes é reforçado ainda com um ganho de atenção, de brinquedo, de doce, de dinheiro, de levar para passear. Então ela leva aquilo como algo natural. E algo que muitas vezes ela não pode contar, não por ameaça, mas para continuar nesse jogo sensorial. Só que essa criança cresce. Aí lá, de repente, com 9, 10 anos, ela começa a falar, opa, peraí, mas eu não tenho uma consciência ainda de moral, ética, de certo e errado, e de repente, tudo bem. Aí quando chega, normalmente na puberdade, que ela começa a ter vontades de outros, aquele amor platônico, do coleguinha, ou querer realmente ali, dar um beijo na boca, um selinho, ela fala, caraca, então o que eu estou fazendo com meu tio, o que eu estou fazendo com meu padrasto, o que eu estou fazendo com o vizinho, isso é sexo. E ela se sente culpada. E é nessa hora que o algoz fala assim, então, mas agora você não pode parar. Como é que você vai parar? Você vai parar por quem vai acreditar em você? Você muitas vezes veio na minha casa porque você quis, você veio me procurar. E muitas vezes essa criança acaba aí sim facilitando por medo. Aí sim ela entende que ela estava fazendo uma coisa errada. E muitas dessas meninas e meninos acabam casando muito cedo para fugir de casa, para fugir daquela situação. E muitas levam para a vida essa dor, esse peso, que não é delas. Porque elas são crianças, eram crianças. O adulto é que foi o cafajeste, o canalha, não você. E quando eu explico isso na lição de vida, Kelly, não é uma, não é 2, não é 3, são milhares de mulheres que agradecem, dizendo, Ricardo, você tirou um peso das minhas costas de 20 anos. Ricardo, você tirou um peso, eu estou chorando aqui agora porque você descreveu o que acontecia comigo. E é uma libertação, é uma catarse que acontece com essas mulheres. Essa é que mais emociona, essa lição de vida que mais emociona. Teve uma que chegou e falou assim, eu botei meu marido para assistir o vídeo, porque até hoje ele cobrava isso de mim. Como assim eu aguentei 5, 6 anos sendo abusada? Por que eu não gritei? Por que eu não disse? Por que eu não reclamei? Por conta disso. Ou seja, as pessoas têm uma ideia errada do estupro infantil. Ele não é violento, ele, ao contrário, ele é de extrema sedução e prazer.
E a criança não entende isso. E a culpa é única e exclusivamente do adulto. Não é tua e nunca foi tua. Ufa, que lindo, né? Essa lição serve para muita gente. E quando você fala que a mulher, pode ser homem ou mulher, né, independente do gênero, é um gritar silencioso, né? É um pedido silencioso, porque se você, vamos lá, já fez a jornada, não minta para mim. Você vai olhar para aquela criança e ver que quando o pai vai lá e fala assim para aquela criança, vai lá pegar alguma coisa lá e aquele pai sai, aquele tio sai atrás de você, você vai perceber naquele olhar daquela criança ou na relutância daquela ação, né, daquele pedido, né? Então, isso serve para mim e para você. Viu, Kelly? Sim, é com e você, outra coisa, Fábio. Viu, Kelly? Ou não, é como eu falei. Essa situação de extremo prazer. Então, existe um mito que a criança vai ficar... olha o grande mito, né? Isso é um mito, que a criança... Isso é 1% ou menos dos casos, que a criança vai ficar retraída, que a criança vai ficar com medo, que a criança vai ficar com nojo. Não! É muito ao contrário. Ela vai se coçar, se roçar, porque ela não sabe que isso é proibido. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela vai verbalizar, às vezes com microgestos, às vezes com pequenos, às vezes com um ato falho, às vezes hipersexualizada, se roçando, se coçando ali com a pepequinha, e às vezes pegando até a própria mão, às vezes de forma inconsciente, está assistindo um desenho, pega a mão de um adulto e põe ali, aí você fala, opa, isso deve estar acontecendo. Então não é com a sua repulsa, não, é com a hipersexualização ou essa experiência sensorial. E é isso que muitas vezes as pessoas não percebem, Kelly, porque o mito é, a criança vai ficar muito quieta. Não, ela vai fazer isso depois, lá na frente. Não tem mais o prazer. Isso vai acontecer lá na frente, com 10 anos, 11, 12, mas ela passa muito tempo desejando o seu algoz e encobrindo isso, você entendeu? Por não saber que o que ela está fazendo é algo que é ruim para a psique dela, para seu crescimento sexual, né, para o seu amaduramento sexual, que deveria acontecer lá na frente e está acontecendo muito anteriormente, você entendeu? Então esse é um mito, de que a criança vai ficar muitas vezes retraída. Por isso que acontecem centenas e milhares e milhões desses casos, porque as pessoas estão olhando pelo ângulo diferente, não pelo ângulo da linguagem silenciosa, mas pela cabeça de um adulto. Olha que loucura. Porque a gente olha para a cena e vê sexualidade. Para a criança, é prazer como tomar um sorvete, tirar um chiclete e vamos para um parquinho, porque é legal, uma situação. Isso. Assim como, vamos lá, falar sobre necessidades físicas, biológicas, soltar um pum, né? Ai, que bom, você está lá apertada, você no banheiro. É uma saciedade de uma necessidade fisiológica e está sendo saciada. Como por não ser agressivo. Gente, que aula que eu tomei agora. E por não ser agressivo, ela vai se permitindo para depois se tornar consciente. Que aula. E eu sou da educação, eu trabalho com crianças especiais e isso para mim, de fato, foi uma aula. Vou ter mais uma pergunta para você. Deixa eu ver se você não me perdi aqui. Ricardo, tem uma postagem sua, que você já citou, tá? Mas eu gostaria de voltar, porque eu achei ela interessante. Você deve ter postado entre ontem e hoje, mesmo que não seja você, ou seja a sua agência de publicidade, já que você fica focado no seu trabalho, mas ela muito te representa quando você colocou assim no seu Instagram. A verdade é que você mente todo dia. Você mente. Desculpa, falhou. Fala de novo. Tá. Tem uma última postagem sua, fala assim, a verdade é que você mente todo dia. Você mente? Muito. Todo também, dia. Né? Todo dia. Todo dia. Todos os dias. Todos os dias. A mentira social, ela é a cola da sociedade viver em harmonia. Porque se você falasse tudo que te aflige dentro da tua cabeça, colocasse isso para fora, principalmente de uma maneira suicida, para quê? Para que você vai falar assim, olha... você está horrível nessa roupa, troca, pinta a cor do cabelo, para quê? Entendeu? É a opinião. Às vezes querem, imagina você chega para mim toda feliz e fala assim, gente,
olha, eu juntei uma grana e tal e comprei uma maré. Eu vou falar O quê? assim, seu carro é uma Tá, bosta. entendi, tá. Não, É um eu carro, vou chegar né? e falar assim, porra, que legal, bacana pela sua conquista, né? Olha, se você tiver alguma dúvida em relação a ele, me procura, eu posso de repente te ajudar, mas parabéns pela sua conquista. E por dentro, eu falei maré porque é tipo assim, é um meme, né? Entendi. Todo mundo fala que maré é uma porcaria. Então, né, todo mundo já sabe que é um meme. Ou então, imagina você vem, Kelly, toda feliz que você pintou o cabelo de acaju, né? E você fala assim, Meu cabelo é olha, acaju, Ricardo, para, muda esse exemplo. chutei, entendeu? Aí eu falo assim, olha, é acaju. Aí eu falo, legal, bacana. Mesmo se eu não estiver achando legal, eu vou falar que é legal, porque você veio toda empolgada. Agora é óbvio, se você chega para mim e fala assim, Ricardo, eu devo comprar uma areia ou não? Eu falo, não. Anda de ônibus? Ou seja, se você vier falar antes, é uma coisa, você pode dar sua opinião. Agora, se a pessoa já vem toda feliz, dizendo que já decidiu, que já gosta daquilo, que a coisa já está concretizada, eu vou fazer... O que isso vai mudar na vida dela? Eu contar a minha percepção sobre aquilo. É maldade. Isso é maldade. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo um mau serviço e chega no final e a gente já fala assim, olha, obrigado. Por quê? Porque a gente quer simplesmente ser educado, mas a gente não está satisfeito com aquele serviço que as pessoas deram para a gente. Então, é normal. O ruim da mentira, quando ela é prejudicial ao outro. Se a mentira, ela só tem dois tipos, prejudicial e não prejudicial. Se ela é prejudicial ao outro, essa mentira realmente não deve ser dita. Por isso que existe a linguagem silenciosa, porque se alguém estiver te escondendo uma mentira prejudicial contra você, você vai conseguir descobrir, ou ter grandes chances de descobrir. Por isso que, mais uma vez, agora no finalzinho, eu te convido, inscreva-se em nãomentapramim.com.br e participe da jornada gratuita, online, ao vivo e com certificado. Gente, vale a pena. Quando você conhece um vídeo, se permita, um vídeo só, assistir o primeiro. Assiste o primeiro a ladeira abaixo, já era. Você vai querer assistir todos. Não que você quer... nossa, não, você vê técnica, você vê informação, você vê conteúdo e você fala, poxa vida, isso pode ajudar. Como foi uma fala inicial sua, eu vou só ratificar. Isso ajuda no business, relacionamento, vida familiar, né? E você passa, acho que por um momento menos sofrível, porque quando alguém fala não, querendo dizer sim, você já sabe se você vai ou não, ou então que ele não é bem incisivo e você fala, ok, melhor eu não ir, porque se não foi não com propriedade. Eu acho que o que você faz é um serviço para a sociedade, de fato. Eu quero deixar aqui, de forma pública, o meu carinho pelo seu trabalho, a minha admiração, sobretudo. Mas antes que a gente vá para a reta final, diz só uma coisa para mim. Não menta para mim. Você mentiu alguma coisa que agora, que eu poderia ter captado? Que eu podia ter lido alguma coisa em você? Não, né? Talvez um número, talvez uma lembrança, que é que nem eu falo. E você viu quando eu falei talvez um número, uma lembrança? Vi. Eu fui para o meu olhar acima, para o lúdico. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, então quando olha para lá que tá mentindo, não é tragédia. Não, é o lúdico. Então, talvez, eu não tenha certeza, talvez de um dado específico, talvez uma data. E aí, o que a gente faz? Quando a gente não lembra com certeza, a gente normalmente chuta, aproxima, e por isso que ele vai para o lado da mentira, porque não é uma verdade. Então faz uma pergunta aí para mim, e eu vou tentar falar mentira ou verdade. Não sei, vou tentar. Será que eu vou mentir? Faz qualquer pergunta, amigo. Te joguei na batata, no jogo frio. Não, sabe o que é legal, Kellen? É o seguinte, por exemplo, quando as pessoas falam assim, Ricardo, por exemplo, na jornada do Não Minta Pra Mim, no primeiro dia, né, são 5 aulas e mais um reforço no sábado, no primeiro dia eu já te ensino a identificar alguns indícios de mentira. No primeiro dia, na primeira aula, você já consegue identificar. Mas o que é legal, que acho que é no 3º, 4º dia, que eu falo das trajetórias oculares, aí eu falo, faz esse treinamento com alguém na tua casa, eu posso fazer com você agora. Eu não sei se a câmera consegue dar close mais em você. Vai, Celso, coopera. Para que nosso convidado é fera demais, você tem que cooperar. E você puxa-saco dele, puxa-saco não. Você foi um dos primeiros, fala assim, nossa, esse cara...
E vou falar aqui do Celso. Aí é bom, ó. Quando você falou do Olha que Nardoni, ele se emocionou lá. De verdade. Eu vi daqui, Olha só. ele... De verdade. Não é não, Celso? Pode falar Então, assim? por exemplo, Kelly, se eu perguntar para você, você lembra onde você... E olha que talvez tenha... Não sei se faz tempo ou não, até por conta da pandemia. Onde você passou férias a última vez? Na casa Olha lá, dos tá vendo meus... que você está buscando no olhar? Não, Olha não lá, vi. você amor, não sei se você viu, mas você sabe, Não vi. você sabe quantas portas tem sua casa, Kelly? Olha lá, olhando, você está buscando. Você busca para saber quantas portas tem, você faz um diálogo interno. Você fez agora uma boca de medo antes de fazer esse arroz, coçou o olho. Ou seja, olha lá, agora fez um marca-texto, agora olhou para cá, sorriso, que né? Então, não tem como a gente deixar de se E é comunicar. inconsciente, porque quando você pergunta, eu estou tentando ser a mais imparcial possível, te juro, boneca aqui. Pois é, então quando a gente vai fazendo perguntas, a gente vai pescando na pessoa se ela realmente está congruente com o que ela está dizendo ou incongruente, ou seja, se o que eu digo está junto com o que o meu corpo diz, ou o que eu digo está separado do que o meu corpo disse. E aí a gente começa a levantar as bandeiras vermelhas e falar, olha, provavelmente ela está mentindo, provavelmente ela está dizendo a verdade. Tanto é que nesse vídeo que eu analisei hoje, agora, subiu agora umas 2, 3 horas atrás, da menininha chamada Sara, ali é uma aula. Eu vi tudo. Ali é uma aula para você ver um olhar triste, um olhar com medo, um olhar sincero de alegria, um olhar de incompreensão. Então você consegue pescar ali as emoções que a pessoa está tendo, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser uma pessoa idosa, simplesmente como ela diz as palavras e o que o corpo está dizendo. E mais uma vez, você pode usar isso para tudo. É um superpoder que muitas pessoas, eu falo que é o seguinte, apenas 3% da população usa isso de forma natural. 97% não sabe usar a linguagem silenciosa. Então, você aprender a linguagem silenciosa, você vai estar a passos largos de muita gente que te cerca. É isso que eu tenho para dizer. Gente, vamos levar a jornada da linguagem silenciosa para o mundo mesmo. É isso. Quem tem essa oportunidade de conhecer seu trabalho, com certeza vai querer se inscrever no nãomentapravim.com.br, é isso, Ricardo? É isso, perfeito. É só se inscrever lá e a gente te avisa, te alerta, te lembra de todo o passo a passo ali, as aulas, horário, tudo é à noite, mas a gente te avisa e te dá, inclusive, muitos vão ter acesso a material adicional, PDFs e tudo mais, mas você precisa se inscrever. E aí a gente te alerta. E agora, tá pertinho, semana que vem, segunda-feira já começa a jornada. Segunda agora. Você não sabe, Ricardo, mas tem gente todo que está esperando programa... essa jornada há 3 meses. Olha que louco. Tem gente que está esperando essa jornada há 3 meses. O seu pessoal, sua audiência, vai ter um privilégio, não precisa esperar nada. Semana que vem está aí. Então não perca, porque a outra é só daqui a 3 meses. Demora muito. 3 meses demora pra caramba para passar. Você não sabe, mas para estar aqui, é claro que a gente pesquisa a temática, né? E como eu falei para você no início, eu recito uma canção sempre com o tema. Aí quando eu vi que eu estava o Ricardo, o Celso ali da TV falou assim, ele já está aqui ligado. Eu falei, gente, cadê minha música? Aí eu perdi a música e fui entrando no seu nome, né? Aí eu tinha 2 músicas, e é com uma delas que eu vou finalizar. Mas eu vou te dizer, você não tem noção de quantas músicas, quantos autores, quantas composições há com a palavra mentira e verdade. Deu mais de 20, e músicas famosas. Então, por exemplo, essa da Baratinha. Eu falei, gente, é mesmo, a gente fala, a barata é mentirosa, e a gente canta isso para uma criança. E uma das mais famosas, composição de Erasmo e Roberto Carlos, Pega na Mentira, Pisa o rabo dela, esqueci a letra. E aí, eu esqueci a letra. Pega na mentira. Pega na mentira, pisa o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Em cima, bate nela. Pega na mentira, porque se ele te pegar, Ricardo Ventura vai falar assim, ali, olha o olhar, olha ali, olha a boquinha, olha o sorriso, mexeu no cabelo, refutou, se mexeu. Ele vai te pegar, portanto, não minta para Ricardo Ventura, está aí o nosso convidado dessa noite,
Deixa aí telefone, contato, Pix, CPF, RG, mais uma vez o site. É com você, esses 30 segundinhos aí para você se vender. Fala mais um pouquinho sobre você, Ricardo. Mais uma vez, lembrando para o pessoal, cadastre para você aprender a fazer isso que eu faço e eu aplicar na tua vida. Você vai ter um super poder na tua mão, você vai deixar de perder dinheiro, você vai deixar de ser roubado, de entrar em golpes, de entrar às vezes num relacionamento abusivo, relacionamento com canalhas e tudo mais. Não minta para mim.com.br. Vai lá agora e se cadastra e deixa o resto com a gente. É isso aí. Feito. E mais uma vez, Kelly, muito obrigado a você, muito obrigado ao Celso, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras. Foram muitos feedbacks ali extremamente carinhosos, muito maiores do que eu merecia, mas muito obrigado mesmo a todo mundo e espero que as pessoas tenham gostado e estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Gratidão, valeu. gratidão, Deus lhe abençoe e beba água. Amém. Até segunda, estarei lá. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quinta com o Conselho Tutelar. A gente vai falar sobre Conselho Tutelar. Até lá. Absoluta. TVN. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Ciclista Fênix, vem com a gente.